bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcelo da Costa Vieira, secretário nacional de Transportes Terrestres, junto ao Ministério da Infraestrutura. Como vocês já tiveram a oportunidade de assistir em outras das nossas entrevistas e das nossas palestras, nós estamos conseguindo reunir aí um grupo fantástico de participação junto do governo, e o Dr. Marcelo é mais uma dessas figuras que vai poder contar um pouco de como é que o Ministério tem enxergado toda essa questão de sustentabilidade e como é que isso se integra ao novo cenário de desenvolvimento que está sendo planejado. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer enorme que é essa oportunidade de conversarmos. E eu gostaria que, antes de mais nada, o senhor contasse um pouco mais quem que é o doutor Marcelo, quais são suas atribuições, um pouquinho da sua carreira, para que os nossos participantes possam entender onde é que isso está inserido dentro do tema do Congresso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alex. Obrigado pela oportunidade de prestar contas mais uma vez à sociedade. Eu acho que é a nossa função como gestor público do Ministério e essa a orientação que a gente tem recebido do governo federal, do próprio ministro Tarcísio, da gente aproveitar essas oportunidades para trabalhar com formadores de opinião, né? E esse congresso, na verdade, vai ser uma excelente oportunidade disso, de prestar contas do que a gente pensa, de como a gente pensa, de quais são as nossas estratégias de curto, médio e longo prazo aqui no Ministério da Infraestrutura. Bom, eu acho que eu posso me apresentar sendo um engenheiro, né, um engenheiro civil, na verdade, um engenheiro de fortificação e construção. Me formei no Instituto Militar de Engenharia, primeiro na Academia Militar das Agulhas Negras, né, como oficial do Exército, fui oficial de carreira durante quase 30 anos, engenheiro militar pelo Instituto Militar de Engenharia, e acho que um apaixonado pelas obras de infraestrutura, pela infraestrutura do país. Eu já fiz um pouco de tudo na vida, já construí desde bueiro até barragem, então, passando por um trechinho pequeno de ferrovia. Infelizmente, a minha geração não teve muitas oportunidades de construir ferrovias grandes no país, a minha geração de engenheiro, né? O que está mudando, graças a Deus, agora nessa nova perspectiva que a gente tem na infraestrutura, é um apaixonado pela engenharia, uma pessoa que acredita que a infraestrutura, que a engenharia civil, ela tem a capacidade de revolucionar um país, de mudar a percepção da população, de gerar emprego e renda, e poder participar desse progresso, poder participar desse desenvolvimento, para mim, sempre foi um motivo de orgulho, e eu acho que, em última instância, foi o que me trouxe aqui, a ser hoje o secretário nacional de Transportes Terrestres, né? Que, na verdade, se não for apaixonado por isso, você não consegue exercer bem a sua função. Então eu gosto de me apresentar assim: eu sou um apaixonado pela infraestrutura e pai de 4 filhos. Opa, olha isso, hein? 4 filhos, você já produziu muito aí, que legal. Exatamente, eu fiz a minha parte. Certo. Doutor Marcelo, eu gostaria muito de começar por uma frase que o senhor falou agora em agosto passado, onde o senhor afirma que o interesse do Ministério é revolucionar o setor de transporte terrestre e que tem mais 2 anos e meio para fazer isso. E eu fiquei impressionado. Eu falei assim, eu quero realmente entender como é que o Ministério está se propondo a fazer isso, e aí já aproveito para seguir para o lado da sustentabilidade. Então, assim, como é que nós vamos fazer isso e como é que a sustentabilidade entra dentro desse cenário todo? Eu estou muito curioso. A meta é ousada, é bem desafiadora, de realmente revolucionar ou estabelecer uma base sólida para que uma grande revolução na infraestrutura do país aconteça. Tem algumas estratégias que já estão muito bem sedimentadas e que a gente já vem trabalhando e colhendo alguns resultados, e esses resultados que a gente colheu até agora nos reforçam a ideia de que é possível, sim, estabelecer uma fundação muito sólida, pilares sólidos para o que será o desenvolvimento do país em relação à infraestrutura para as próximas gerações. Bom, para a gente citar algumas estratégias e algumas ações que a gente tem feito, primeiro, da gente entender que o Brasil tem um gargalo histórico, que é a infraestrutura.
A infraestrutura no Brasil, se você for perguntar para o setor produtivo, a infraestrutura é entendida como um gargalo e não como um indutor de crescimento e desenvolvimento. Então, isso é no mínimo, motivo de reflexão, né? Eu acho que essa reflexão, ela de alguma forma já foi feita pela sociedade quando entendeu que um novo projeto tinha que ser feito. Isso começou em 2019, já pela própria orientação do ministro Tarcísio, que é um técnico, né? Eu acho que tivemos poucas experiências anteriores no país de ter à frente do ministério tão relevante, tão emblemático como o Ministério da Infraestrutura, uma pessoa com a capacidade técnica, com o conhecimento profissional do ministro Tarcísio. Isso facilita muito aqui o nosso trabalho no Ministério, porque a gente tem uma orientação muito firme, né? Então, primeiro foi entender que nós temos uma limitação orçamentária, uma restrição orçamentária que nos impede de fazer o desenvolvimento que a gente almeja. Então, para resolver isso, a gente precisa de soluções criativas, de soluções inovadoras e de trazer para a infraestrutura, transformar a infraestrutura num modelo de negócio interessante para que investidores do mundo inteiro entendam que nós temos uma carteira de projetos de infraestrutura viável no país e acreditem nesses projetos. São projetos de 30 anos, projetos de longo prazo. Ou seja, se você não tiver um projeto muito bem modelado de uma concessão de um ativo, seja um terminal de um porto, seja um aeroporto, seja uma ferrovia ou uma rodovia, ninguém vai entrar. Então, é preciso muita maturidade, é preciso uma grande carteira de projetos. Nenhum investidor sai da Alemanha, sai da China, sai do Japão, sai de qualquer outro país, né, da Europa ou dos Estados Unidos, da América do Norte, para vir aqui no país investir em um ativo. Então, é preciso ter uma carteira formada, multimodal, que dê oportunidades de diferente tamanho para diferentes apetites de investidores do mundo todo. Eu acho que isso a gente tem. Essa base ela começou a ser formada quando se iniciou a própria PPI, né, onde o ministro Tarcísio veio, e é a origem dele aqui no governo. A gente tem hoje uma carteira de projetos de concessão sólida, ampla, diversificada, madura, com uma regulação que amadureceu muito, até em cima de erros anteriores, ao longo das últimas décadas, e a gente tem hoje ativos. A gente trabalha, por exemplo, em rodovia com TIR, né, com taxa de interna de retorno da ordem de 8,47%, e temos hoje 2%, 2 e poucos por cento de juros, de taxa de juros básica no país. Isso mostra que nós temos grandes negócios a oferecer. E quando você faz essa transição, essa passagem de ativos para a administração pela iniciativa privada, né, gerando emprego e renda, trazendo investimentos, a gente consegue fazer mais rápido, de uma maneira mais eficiente, sem necessariamente depender de recursos da União. Então, acho que a primeira grande sacada foi de passar ativos de uma forma responsável para a iniciativa privada. O segundo ponto é entender que nós temos uma matriz de transporte historicamente desequilibrada. Né? Nós temos, se você perguntar para 10 especialistas de infraestruturas no país, 18, né, vão responder de que nós temos que investir em outros modos de transporte, que nós temos um país de dimensões continentais, um país de culturas diversas, um país de regiões diversas, com ecossistemas diversos, que precisam de soluções diversas. E nós temos uma carteira de projetos, uma carteira de commodities a oferecer, de produtos industriais também diversos. Então, não dá para a gente ter hoje uma matriz como a gente tem, com 60% de concentração num único modo de transporte, que é o modo rodoviário. Então, precisamos investir, aproveitando até as características do país, em cabotagem, em hidrovias, né, navegação interior, em aeroportos como hubs também, para determinados tipos de produtos de alto valor agregado, também para carga e não só para passageiro, e também, logicamente, pesadamente em ferrovias. E a gente já tem, desde o início do governo, investido pesadamente nesses outros modos de transporte. Temos aí no Senado agora, no Congresso, o projeto de lei da BR do Mar, que é absolutamente disruptivo e revolucionário para a navegação de cabotagem. Temos um programa audacioso de ferrovias. Já tivemos sucesso em 3 renovações antecipadas ferroviárias no país. A Rumo Malha Paulista, que foi assinada, já está em operação.
que aumenta a capacidade da ferrovia, que acessa o principal porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Temos também as duas da Vale, né, que permitiram, estou falando de Vitória Minas e da ferrovia, da Estrada de Ferro Carajás, que vão ser assinadas agora em novembro e que vão permitir, através da outorga, o investimento cruzado, permitindo a construção de uma nova ferrovia, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO, que vai captar a carga no Mato Grosso, que é uma potência agrícola do mundo, e vai levar essa carga em direção a Norte-Sul e, posteriormente, em direção a Fiol, que vai levar para o Porto de Ilhéus. Então, a gente vai ter um novo eixo oeste-leste ferroviário no país, assim como temos o eixo da Ferrovia Norte-Sul, que era uma ferrovia que começou da época do governo Sarney e que no tramo central está sendo concluída. Nós visitamos em 2019 e que eu acabei de visitar as obras, mesmo com toda a dificuldade da Covid. O cronograma de entrega das obras está mantido. Já em dezembro desse ano, a gente já vai ter vagões double stack, né, com vagões sobrepostos, com uma alta capacidade, uma coisa disruptiva no país, já no primeiro trecho de São Simão para o sul, já acessando o Porto de Santos, através da Rumo Malha Paulista, e até julho do ano que vem a gente entrega para a sociedade toda a Norte-Sul operando, uma ferrovia nova, em bitola larga, com double stack, quer dizer, uma ferrovia que vai ser uma grande coluna vertebral para o sistema ferroviário do país. Então, mudar a matriz de transporte, investindo pesadamente em outros modais, colocando cada modal onde ele é mais eficaz, é mais eficiente. A gente vai ter sempre rodovias para aquela última milha do transporte, onde ela é fundamental, né? Não se faz ferrovia para transporte porta a porta de carga, ou hidrovia, ou aeroporto, ou navegação de cabotagem. Então, a rodovia vai ser sempre importante, mas a gente precisa equilibrar isso. E colocando dinheiro da iniciativa privada através de um programa amplo de concessões. Só para você ter uma ideia, só de rodovias a gente tem 150 bilhões previstos de investimentos para os próximos 10 anos de concessão, e se a gente for colocar a ferrovia, a gente tem outros 50 bilhões. Então, se a gente for comparar com os 6, 7 bilhões que a gente tem por ano de investimentos do Orçamento Geral da União para infraestrutura, a gente está aí multiplicando por 10 ou mais do que isso a capacidade de investimento nos próximos anos. Então, essas são as estratégias. A sustentabilidade entra quando você inverte a matriz de transporte, optando por outros modos de transporte que são mais eficientes, se você for analisar da forma energética, da forma de emissão de partículas. Você pode usar, por exemplo, a navegação interior, a cabotagem, né, que tem um apelo energético fantástico, né, são matrizes limpas de transporte, e a própria ferrovia, que tem um ganho significativo em relação às rodovias. Então, a sustentabilidade entra quando você inverte a matriz de transporte, optando por modais mais limpos para o meio ambiente, vamos dizer assim, mais eficientes na questão energética, e também trazendo um outro viés, que é você ter um sistema de transporte mais seguro, né? E você investindo pesadamente em rodovias, melhorando a qualidade dessas rodovias, duplicando onde for necessário, criando faixas exclusivas de ultrapassagem, terceiras faixas, usando dispositivos de sinalização mais moderno, trazendo tecnologia para dentro da operação dessas rodovias, quer dizer, e fazendo projetos que nascem desde o seu projeto inicial de engenharia, desde o seu modelo de concepção, com as questões ambientais já identificadas, os riscos mitigados e as soluções de engenharia capazes de atender a essa questão da sustentabilidade. Lembrando, Alex, que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de um equilíbrio entre a necessidade dos seres humanos, né, as suas necessidades básicas dos seres humanos e o respeito às questões ambientais, às questões econômicas. Então, a gente tem que respeitar esse tripé. E a gente acha que nos modelos de concessão e na opção que nós estamos fazendo por meios de transporte mais limpos para o meio ambiente, a gente está atendendo a questão econômica, a questão do interesse da sociedade, a questão do meio ambiente,
deixando assim um legado para as próximas gerações de sustentabilidade. Então, acho que a ideia geral, falando aí a grosso modo, é essa. Muito bem. E aí, falando, o senhor falou aí sobre justamente essa questão dos investidores que não saem dos seus respectivos países para vir aqui para investir em um simples trecho, assim como também, hoje em dia, devido a essa questão toda de sustentabilidade, eles não virão se não existir todo um projeto bem trabalhado. Desde o ano passado, tem sido trabalhado muito e existe uma expectativa muito grande na captação de recursos através dos green bonds, prioritariamente, pelo menos ao que se sabe, a questão das ferrovias, que são comprovadamente mais simples de se adequar, principalmente a questão de emissão de carbono e tudo mais. Mas a gente acredita que as rodovias também vão tentar se capacitar para obter essa forma de financiamento. Como é que estão essas atividades, como é que estão esses estudos, tanto para as ferrovias quanto para as rodovias nos próximos lotes de concessão que estão sendo trabalhados? Perfeito. Na verdade, a gente enxerga como oportunidade, né? Porque são projetos que necessitam de financiabilidade e você trazer investidores, e boa parte dos investidores, dos grandes investidores mundiais, eles reservam uma parcela da sua capacidade de investimento para projetos que sejam sustentáveis ecologicamente, ambientalmente. Então, isso é uma oportunidade que a gente tem de captar até mais recursos através desses investimentos ou financiados, ou green bonds, ou transition bonds, ou o que for. A gente trabalha, então, com duas estratégias diferentes, né? Uma para ferrovia e outra para rodovias. A gente acha que já tem níveis diferentes de maturidade desses dois setores para a questão de certificação através de green bonds. Logicamente que dentro de ferrovias, que já está mais maduro, a gente já está mais avançado. Fizemos uma parceria com um organismo internacional, né, que é a Climate Bonds, que vai nos dar esse caminho para a certificação. Temos 3 ferrovias que estão na fase de modelagem da concessão e que já nascem com essa possibilidade de certificação, que é a FICO, que eu falei, né, que é através do investimento cruzado, que vai ser construída pela própria Vale. Ano que vem a gente já começa as obras, já temos licenciamento ambiental, LI, já liberada. A FIOL, né, que vai fazer ali a ligação de Ilhéus, a FIOL 1, que é o trecho que vai de Ilhéus até Caetés, por volta de 500 quilômetros ali na Bahia, e a própria Ferrogrão, que é talvez o maior desafio, que é a ferrovia que ainda está em modelagem, que vai pegar ali, levar as cargas do Mato Grosso para Miritituba, né, ali para o Arco Norte, saindo pelo porto de Miritituba, por Barcaças e dali pegando para São Luís, né? Então, a gente acha que esses 3 projetos a gente vai conseguir já fazer com que o leilão desses projetos já nasça com a certificação ambiental, a certificação de Green Bonds, o que vai facilitar, inclusive, a captação de recursos através do apetite maior de investidores que, como você falou hoje, estão preocupados com esse tipo de investimento. Em rodovias, a gente ainda está engatinhando, tentando imaginar, talvez, partindo para um caminho intermediário, um passo intermediário, que seja uma certificação intermediária de transição, né, um transition bond, ou alguma coisa assim, que nos permita começar a enfrentar a questão das rodovias. A gente sabe que em rodovias nós temos soluções de engenharia, tipos de pavimento, que podem gerar benefícios ambientais, ainda mais se você falar ao longo da vida útil de uma rodovia, de 30, 50, 100 anos, isso pode ser significativo. Métodos construtivos e processos construtivos que também podem ser utilizados e que também dão reflexos, e a gente acha que a gente vai tentar esse caminho do Transition Bond para rodovias. O importante é que a gente já tem muito amadurecido, Alex, aqui no país. A gente já tem legislação, o DENIT já tem especificação ambiental desde a década de 1990. A gente já tem uma maturidade hoje, sabe o que dá certo, o que não dá certo, e a gente acha que a gente está conseguindo colocar tudo isso para dentro da modelagem. E eu concordo contigo. A maior certeza que a gente tem
de que a nossa modelagem e que o nosso produto, a nossa rodovia, ferrovia, o que for, é sustentável, pelo interesse de grandes parceiros, de grandes grupos investidores que têm isso no seu DNA, que estão acostumados a financiar projetos de infraestrutura na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, sustentáveis e que vão agora se interessar pelos projetos aqui no país. Então, eu acho que essa carteira de concessão nos dá essa oportunidade de evoluir, inclusive na questão da sustentabilidade dos nossos projetos. Eu acho incrível, assim, nós temos uma oportunidade única hoje no Brasil, porque com essa carteira que está se fazendo, e eu posso dizer o seguinte, entre 2018 e 2019, eu fiz meu pós-doutorado e percorri 30 mil quilômetros de estrada no Brasil. Em vez de ir para o exterior e fazer um pós-doutorado num grande centro de pesquisa, eu optei por entender o impacto de infraestrutura viária na nossa biodiversidade. E para isso eu visitei todos os nossos biomas, quase 100 unidades de conservação. E uma coisa que me surpreendeu muito, doutor Marcelo, é que eu até, depois de 20 anos de experiência na área, eu acreditava que os nossos maiores problemas estavam na zona costeira, tipo próximo da BR-101, onde a gente teria muito impacto e tudo mais. E, na verdade, não é isso que se verificou. Toda essa região interior, e aí fugindo da área de emissão de carbono e tudo mais, mas indo mais para a parte de biodiversidade, propriamente dito, é assustador o que nós temos na região interior do Brasil de impacto, na verdade. Por exemplo, a BR-153, que está sendo agora dentro do processo de concessão, toda aquela porção próximo do norte do Tocantins, Pará, Maranhão, aquela região, é uma coisa impressionante em termos de impactos que a gente encontra. Então, assim, nós estamos num momento onde existe um cenário gigante de oferta de concessões e nós temos que aproveitar isso para pensar também nessa resposta em termos de sustentabilidade. E aí nós podemos, na verdade, acreditar que esse nosso cenário de ter essa carteira enorme de projetos acabe por não ser tão atrativo devido a esse tipo de impacto. Então, a gente acredita, sim, que essa questão, por exemplo, dentro do próprio plano setorial de transportes terrestres, tem lá dentro dos seus objetivos a questão da sustentabilidade. E aborda questões de eficiência energética, redução de emissão, mudanças climáticas, mas todas essas características, muitas vezes, são muito bonitas em termos de projeto, mas elas são mais difíceis de serem quantificadas. E quando a gente insere, na verdade, o trecho de rodovia, você acaba gerando aquele impacto na paisagem de entorno, para a biodiversidade local, para o atropelamento, para a poluição hídrica. E eu acho que isso é extremamente importante que o governo internalize dentro disso. Eu tenho conversado com várias pessoas do governo, com pessoas da área de meio ambiente, assim, e eu tenho ficado impressionado com o tipo de ação que está sendo planejado. Mas eu gostaria realmente, assim, de escutar um pouco do senhor como é que isso está sendo visto, porque a gente fala muito de emissão de carbono, ótimo, mas no frigir dos ovos, a gente tem o Centro Brasileiro, aqui da universidade, estima que nós temos pelo menos 5 milhões de atropelamentos de fauna de grande porte no Brasil por ano, que são animais ameaçados de extinção e tudo mais. Como é que nós podemos colocar tudo isso dentro desse processo de sustentabilidade que o Ministério está pensando? Eu acho que existe uma lacuna a ser preenchida, Alex, entre o planejamento do nível estratégico, né, que é o plano que vem do PNL, que indica vetores de crescimento, indica por onde a carga vai fluir no país, e as diretrizes ou a lista de obras que tem que ser tocadas pelo DENIT, pela NTT, seja de concessão ou obra pública. Eu estou falando, logicamente, de transporte terrestre, da minha área. O que falta, talvez, seja uma interpretação num plano tático desse grande projeto de país, né, que é o plano estratégico, para como isso vai ser
internalizado dentro dos contratos de concessão, dentro das obras, dos projetos de engenharia, tocar, seja público ou privado. Eu acho que isso é o gancho que o plano setorial, o plano tático, né, setorial de transportes terrestres que a gente está propondo. Na verdade, isso é uma lacuna que não existia e é a oportunidade que a gente está tendo, inclusive, de discutir com a sociedade. E aí a gente tem feito alguns webinários aproveitando essa oportunidade, né, que foi criada de aproximação de todas as entidades através dessa grande dificuldade de locomoção que nós tivemos a partir da pandemia. Isso, se é que tem um lado bom, foi essa aproximação institucional que a gente teve, essa oportunidade de fazer webinar com 200, 300 pessoas simultaneamente, de ouvir quem realmente quem é importante para determinado assunto. A gente está discutindo com a sociedade que tipo de proposta nós precisamos, que tipo de diretriz a Agência Nacional de Transporte Terrestre vai receber, que tipo de diretriz o DENIT vai receber para estruturar os seus projetos. Então, eu acho que é a maneira objetiva de responder a sua pergunta. Eu acho que o plano setorial vai dar, de uma forma muito clara, muito objetiva, com parâmetros, com controle, com mecanismos e indicadores de supervisão, essa proposta, como transformar a ideia da sustentabilidade num indicador de desempenho a ser controlado pelo DENIT ou através de uma concessão. Isso cabe ao plano setorial e é essa pegada que o plano tático, o plano setorial tem de transporte terrestre. A sustentabilidade ela tem vários aspectos. Tem um aspecto, por exemplo, da segurança viária, assim, isso na visão da infraestrutura, né? A gente precisa salvar vidas, a gente precisa ter ferrovias ou rodovias que estejam plenamente adequadas com o bioma que ela está passando, que respeitem a população local, que permitam o trânsito, a ultrapassagem, seja de fauna, seja de veículos, de pessoas, por aquele eixo, né, que a gente está cortando, criando uma restrição de deslocamento, seja para o que for. Então, colocar tudo isso, entender tudo isso, discutir com a sociedade, dentro do processo de participação social que já existe, e colocar isso como diretriz para os novos projetos de concessão é tudo o que o plano setorial está fazendo. A gente está trazendo tecnologia para as concessões. Eu acho que isso é importante. A concessão tem uma grande vantagem em relação à obra pública, pelo menos nessa questão da sustentabilidade. Você tem um operador por 30 anos que é responsável por indicadores de desempenho, por manter aquele ativo funcionando conforme foi previsto na fase de projeto. Então, você tem... a gente pega o DENIT, né? O DENIT tem 55 mil quilômetros para cuidar de rodovias federais. As concessionárias têm 10 mil. Se você for pegar o efetivo, a quantidade de pessoas, de recursos que são alocadas pelas concessionárias, pelos 10 mil, ela é muito superior ao que o DENIT tem para os outros 55 mil. Isso é óbvio, essa dificuldade que a gente tem. Então, ter uma concessionária sob responsabilidade de uma rodovia ou da operação de uma rodovia durante 30, 40, 50 anos, nos permite que tenha os olhos do Estado em cada uma das retas e curvas daquela rodovia e daquela ferrovia. Então, tem como a gente ter muito mais controle e muito mais entendimento do que está acontecendo por essa característica que tem, por essa facilidade que tem. E a gente sabe que tudo isso está dentro da tarifa. Então, isso não é uma despesa do governo, isso é uma responsabilidade que aquela concessão tem. Agora, o problema é que nós temos momentos diferentes de maturidade ao longo dos projetos de concessão. Nós estamos hoje vivendo uma quarta etapa de concessão, pode-se dizer assim, onde a gente aprendeu com os erros do passado. Não poderia ser diferente. Então, hoje, a gente está trazendo para esses contratos de concessão, seja de rodovia ou de ferrovia, tudo que tem de mais moderno no mundo, inclusive para controle de desempenho e de eficiência por parte dos concessionários. Por exemplo, vou dar um exemplo na questão de segurança viária. Nós estamos incorporando, através de uma ideia do Banco Mundial, que aplica já em vários países, quem faz a modelagem de boa parte dos projetos de concessão do país hoje é o IFC, que é o braço do Banco Mundial para modelagem de concessões, somente rodoviárias. Então, o IFC está trazendo a tecnologia do IRAP, que é uma maneira de você classificar a segurança de rodovias através de um diagnóstico inicial e uma classificação vai de 1 a 5 estrelas.
Então, toda a concessão nossa, a partir da BR-153, que está para ser aprovada aí pelo TCU e já para fazer o leilão ano que vem, e aí depois vem a 381, a Dutra, a 163, Pará, todas essas concessões a partir de agora já vão incorporar um diagnóstico inicial pela modelagem do IREP. O IREP ele classifica de 1 a 5 estrelas pelo viés do motorista, pelo viés do pedestre, pelo viés do ciclista e do motociclista. Então, a gente tem... E os nossos projetos de engenharia hoje, eles são projetos feitos para o veículo, não para o pedestre, não para o motociclista ou para o ciclista. Então, quando a gente muda essa concepção e passa a classificar, então eu vou ter, por exemplo, um trecho de rodovia que eu vou iniciar uma concessão que é 3 estrelas para veículo, mas é 1 estrela para pedestre. E aí as concessionárias vão ter um determinado período previsto em contrato para estabelecer que aquela rodovia seja pelo menos 3 estrelas em todos os aspectos que ela vai ser avaliada. E ela passa a ter o compromisso de manter aquilo. Então, a gente dá uma responsabilidade quantitativa, fácil de mensurar, sobre o viés da segurança viária para as concessionárias de rodovia. Eu faço inauguração, participo de inauguração de trechos de duplicação, de retornos, de interseções, e, invariavelmente, Alex, todo CEO de uma concessionária, quando vai fazer a abertura do evento, fala com muito orgulho da redução de acidentes que teve naquele determinado trecho através das intervenções daquela concessionária. Então, agora a gente vai ter uma maneira objetiva, uma maneira quantitativa de mensurar isso, inclusive de penalizar se não for seguido. Então, a gente pode, a partir dessa oportunidade que a gente tem, dessa metodologia, extrapolar isso para outras áreas. E a gente já tem tecnologia hoje para fazer isso de forma quantitativa. Então, sobre o viés da segurança viária, a gente acha que vai evoluir muito. E essa própria modelagem e essas próprias concessionárias também, logicamente, têm os compromissos ambientais e com os outros aspectos da sustentabilidade de uma operação de uma rodovia ou de ferrovia. Eu acho que a gente está mudando um pouco de perfil de concessionário no país, né? A gente passou de uma época onde empresas construtoras do país, as grandes construtoras do país, venciam os contratos de concessão com o viés muito mais de entregar obra, de fazer aquilo que elas são mais eficientes do que propriamente da operação da rodovia. E agora a gente está trazendo grandes grupos econômicos internacionais para investir no país. E eles trazem o know-how que eles têm de sustentabilidade, de responsabilidade nesses contratos. Então, a gente acredita que essa próxima etapa de concessões, a gente vai ter muito mais facilidade no trato com esses parceiros e muito mais compromisso deles na questão da sustentabilidade. Perfeito. Eu vou fazer uma provocação pelo seguinte. O senhor estava falando aí sobre essa questão da avaliação em 5 níveis que o IFC faz sobre diferentes pontos. E faltou justamente o ponto da biodiversidade dentro desse contexto. Então, nós estamos pensando no carro, nós estamos pensando na moto e tudo mais. E se a gente pensa que grande parte da segurança viária está condicionado à ausência de acidente gerado, seja pela fauna silvestre, seja pela fauna doméstica, e que o IPEA já mostrou que a morte de uma pessoa na estrada causa um prejuízo de mais de R$600 mil com um acidente. Então, assim, pensar nisso é muito importante. E aí, eu vou lhe contar, nós estamos trabalhando junto ao Ministério Público aqui do Estado de Minas, e isso é uma possibilidade para se pensar para a malha viária do Brasil inteiro, onde nós estamos modelando 100% da malha viária pavimentada do Estado de Minas Gerais, quilômetro a quilômetro, analisando qual a probabilidade de um atropelamento de diferentes espécies. Nós podemos ir, no caso aqui de Minas Gerais, a gente está fazendo um teste com 15 espécies, mas isso pode ser extrapolado para o número de espécies que for. E aí associamos isso às características de rodovia. Então, a gente verifica se isso está acontecendo onde é curva, onde é reta, se é subida, descida e assim por diante. E com isso,
100% da malha, assim como existe essa divisão de 1 a 5 para o veículo, no nosso caso, por coincidência, ele é de 1 a 6. A gente avalia o nível de risco de um acidente, ou seja, do usuário atropelar um animal num determinado segmento de 1 quilômetro de rodovia, mesmo quando a gente não tem a informação do atropelamento, porque a gente consegue modelar isso a partir de uma base de dados pré-existente. Fica aí a nossa sugestão de que nesses projetos esse tipo de análise de modelagem também possam ser colocados para se evitar o problema de lá na frente a concessão justamente ficar rediscutindo redistribuição de valores, porque precisa fazer a implantação de medidas de mitigação, passagens de fauna e coisas do gênero. Isso pode ser muito interessante dentro dos processos de concessão. Eu acho provocação aceita, excelente ideia. Eu acho que a gente pode trabalhar nesse sentido e como eu falei, talvez, Alex, as concessões nos permitam esse grande... A gente tem no país inteiro, né, a gente vai ter rodovias concedidas em todas as regiões do país, a gente tem esse grande laboratório para testar essas novas metodologias e poder quantitativamente aferir isso, porque a gente vai ter assim como a gente tem lá uma equipe de apoio, né, no caso de guincho, no caso de acidente, lá para resgatar, uma equipe de paramédicos, a gente também tem uma equipe que faz retirada de animais da faixa de domínio e que pode, de alguma forma, quantificar isso para a gente e fazer o acompanhamento durante a vida útil do projeto. Quer dizer, então, se a gente conseguir colocar na metodologia, analisando sob um sexto viés, né, vamos dizer assim, que é o viés da fauna, do atropelamento de fauna, que logicamente também tem a ver com o acidente, tem uma superposição nisso, também é uma causa de acidente que vai ser mitigada nesse estudo do IREP, mas a gente pode criar uma metodologia para quantificar a cada quilômetro de rodovia, porque é exatamente a mesma ideia do IREP, a sensibilidade daquela rodovia ou daquele trecho de rodovia para esse aspecto. Eu acho que a metodologia é exatamente a mesma, é uma questão só da gente juntar os estudos e eu me coloco à disposição para a gente levar isso, inclusive, para o Banco Mundial, para que essa metodologia possa ser incorporada e possa ser ampliada, seguindo essa sexta linha de raciocínio, essa nova frente de análise. Eu acho fantástico. Muito bom, muito bom. Doutor Marcelo, para encerrar essa nossa conversa, eu só gostaria de entender um pouco como é que o Ministério está atuando junto à Câmara dos Deputados na questão dessa nova legislação que está se propondo em termos de licenciamento ambiental. Como é que tem sido feito isso e como é que vocês estão entendendo que isso realmente possa... Porque muito se discute que quer se ampliar a celeridade em termos de liberação das licenças e tudo mais. Isso é muito bonito. Mas, por outro lado, a celeridade não pode sobrepor a uma qualidade de análise, a uma tomada de decisão adequada e assim por diante, sobretudo dentro dessa questão de sustentabilidade. Como é que tem sido feita essa conversa e que parece que existe uma possibilidade de votação aí dentro de um cenário temporal relativamente curto isso? Alex, é um grande desafio para o governo. A gente, logicamente, no Ministério da Infraestrutura tem um acompanhamento próximo disso, né? Porque, logicamente, afeta o nosso interesse, a nossa ação aqui no Ministério da Infraestrutura. Eu acho que, dentro dessa ideia mesmo da sustentabilidade, eu concordo contigo que a gente não pode queimar etapa ou dar uma agilidade maior do que seria o bom senso de você fazer a análise. Por outro lado, também a gente tem exemplos no país de licenciamentos ambientais que demoram décadas e não chegam a lugar nenhum e acabam não surtindo o efeito desejado, né, inicialmente, quer dizer, também não atinge a finalidade que é prover a sustentabilidade, e aí eu lembro sempre do viés do atendimento à necessidade da população. A gente tem vários exemplos de rodovias que se discutem há décadas o licenciamento ambiental sem se chegar a uma conclusão. Então, eu acho que a gente precisa de uma legislação que otimize esses processos, que dê a agilidade consciente, né? A agilidade responsável. Quando a gente fala da viabilidade, a gente fala da viabilidade econômica de um empreendimento,
A gente fala da viabilidade técnica do empreendimento e também da viabilidade ambiental. As três são muito importantes e não pode uma atrapalhar o desenvolvimento das outras. Então, esse equilíbrio é a matriz, né, de todo o conceito de sustentabilidade, é justamente buscar esse equilíbrio. Talvez, pelo menos da última versão que eu vi da legislação que está posta no Congresso, a gente ainda não tenha, na minha opinião, o avanço que seria necessário para a gente otimizar buscar esse equilíbrio. Eu acho que, tudo bem, a questão tem evoluções, né, e nós temos na questão dos estudos, a questão de uma análise talvez estratégica, e aí eu não sei se caberia dentro, logicamente, dessa questão do licenciamento em si, mas nós temos algumas questões e são evoluções, e eu acho que nós não podemos reclamar de falta de legislação ambiental no país. A gente precisa buscar um equilíbrio dessa legislação, justamente analisando esse contexto da sustentabilidade. Acho que talvez a gente precise encarar os projetos de infraestrutura, de transporte, até pela necessidade, pela carência que nós temos no país, com uma legislação específica que trate esse tipo de projeto com as especificidades e particularidades que ele tem. Quando a gente generaliza o licenciamento ambiental para todo tipo de empreendimento, talvez a gente não tenha uma solução ideal, adequada, com o equilíbrio entre a celeridade e a responsabilidade para obras de infraestrutura. Talvez a gente tenha que evoluir num segundo momento. Eu acho que tudo se faz por etapas, né? E vencida a primeira etapa, talvez numa segunda etapa, avançar um pouco essa discussão junto ao Congresso e à sociedade para entender as particularidades de uma obra de engenharia, de um empreendimento de infraestrutura, e entender também que tem diferenças absurdas no tipo de intervenção que você faz. Não dá para ter o mesmo peso numa obra de uma manutenção, de uma restauração, de um pavimento que precisa de um tapa-buraco, de uma ampliação de um acostamento dentro da faixa de domínio, com uma obra greenfield, uma obra onde você não tinha nada e você vai criar uma linha de transporte, né? Seja rodovia, ferrovia, o que for. Então, a gente precisa pesar bem a mão e entender que a infraestrutura, talvez, como eu falei, aí voltando ao início, é uma das molas propulsoras do desenvolvimento de uma nação. E isso também é importante para a questão da sustentabilidade. Então, esse equilíbrio ele precisa ser buscado e a gente só consegue isso entendendo e estudando com muito cuidado as particularidades que o empreendimento rodoviário, ferroviário ou de infraestrutura tem. Eu estou falando de infraestrutura de transporte, né? Também tem as particularidades quando a gente fala de linha de transmissão, de canais de adução e de outros tipos de infraestrutura. Mas eu acho que talvez a gente esteja passando por uma etapa e a próxima etapa seja discutir com a sociedade uma legislação mais específica e mais voltada para esse tipo de infraestrutura de transporte que a gente está falando. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente precisa pensar estrategicamente em como obter respostas que realmente busquem a informação para resolver o problema, por exemplo, do impacto ambiental. Muitas vezes, e nesse sentido, eu tenho discutido muito a questão de, justamente, modelagem, onde muitas vezes a gente já tem mostrado que os resultados que a gente consegue através de modelagem bem feita são muito melhores do que muitas vezes se fazer levantamento de campo num período curto de tempo, por exemplo. Então, as nossas respostas... eu conversei esses dias com a Paula, da EPL, a gerente de meio ambiente da EPL, e ela também comentou um aspecto super importante que eu acho que pode gerar a base para vários dessas questões, é uma análise multimodal na formação de corredores. Então, em vez da gente ficar discutindo a questão de um trecho de rodovia, que a gente pense na forma realmente de corredores de desenvolvimento e, dentro disso, como é que isso pode ser minimizado o impacto.
Porque quando a gente vai, por exemplo, tem N casos aí, e se eu não me engano, a própria 163 tem um caso desse, de que já existia informação para a ferrovia e estava se refazendo a informação para a rodovia. Se gasta milhões para se fazer estudos de licenciamento ambiental, quando, na verdade, e provavelmente se propõe medidas, às vezes até diferentes, que não casam a informação, justamente porque nós não temos essa gestão de dados ou alguma coisa do gênero que pode gerar a robustez do processo de modelagem e tomada de decisão. Então, eu realmente acho que nós não podemos reduzir a busca pela mitigação desses impactos, mas nós temos que qualificar esse processo, na verdade, com perguntas certas e com métodos analíticos de modelagem corretos para que a gente possa fazer uma tomada de decisão mais rápida e assertiva dentro disso. E entender também, Alex, eu concordo contigo plenamente, entender que a gente precisa tirar um pouco a gente precisa de soluções que sejam impessoais, né? E a gente só consegue com isso com um levantamento maciço de dados e também que o nosso projeto de engenharia ele é um ser vivo, a rodovia é um ser vivo, né? Ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser... e aí os rumos corrigidos, porque às vezes, por mais que você faça um levantamento de campo, como você falou, você faça uma modelagem que te faz uma projeção de como aquilo vai se conduzir ao longo de uma década, ao longo do período de vida útil do projeto, mas ainda existe uma incerteza. E essa incerteza ela não pode ser, ela tem que ser entendida como fazendo parte do processo. Ela não pode ser, a incerteza não pode ser um veto ao projeto. Ela tem que dar soluções para que aquela incerteza seja mitigada e acompanhada ao longo da vida útil do projeto. Uma solução que hoje parece perfeita, ela pode se mostrar imperfeita ou obsoleta daqui a 5 anos, né? Onde a gente já pode ter uma solução que seja mais rápida, mais barata, mais eficiente do que aquela que a gente imaginou naquele momento. Então, assim, a minha cabeça de engenheiro, ela não me deixa confortável com a análise ambiental como um grande gargalo ao desenvolvimento. Eu não vejo assim, eu vejo que com a tecnologia, com a ciência, com o avanço que nós temos tecnológico hoje em todas as áreas, inclusive na área ambiental, e com a responsabilidade que nós precisamos ter, que vai balizar todo esse nosso desafio, os projetos de engenharia, eles se tornam viáveis pelas soluções de engenharia que são dadas e pela mitigação dos riscos que foram identificados. Então, não existe um projeto inviável. Existe um projeto que não identificou e não mitigou os riscos da maneira correta, os riscos ambientais da maneira correta. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa tecnologia, todo esse avanço tecnológico para a fase de projeto, para a fase de licenciamento, e tornar licenciamentos ágeis. A gente não pode demorar uma década para chegar à conclusão da viabilidade econômica, ambiental, técnica de um projeto de engenharia. Se esse projeto de engenharia for um projeto estratégico, for um projeto importante, para aquela perna da sustentabilidade que é a necessidade do ser humano que habita naquela região ou que necessita de uma atividade comercial naquela região. A infraestrutura ela é um meio de você alcançar um objetivo maior. A infraestrutura não é o objetivo em si, mas você, por outro lado, também não faz uma rodovia para matar ninguém. Exato. Você faz uma rodovia para dar o direito de ir e vir às pessoas, para proteger o meio ambiente. Eu acho que a gente já tem hoje maturidade suficiente e tecnologia suficiente para mitigar esses riscos e para fazer, e aí fechando a ideia, fazer o acompanhamento e a correção de rumos necessária de um projeto. Então, às vezes, a gente precisa admitir as incertezas que são inerentes a um projeto, desde que estejam controladas, e passar para a fase de execução e de operação da rodovia um acompanhamento para que a gente tire as dúvidas que foram colocadas ou que foram levantadas, ou se aquela solução está sendo efetiva ou não. Eu participei de diversos projetos de engenharia onde você construía passagem de fauna
E aí a gente ficava se perguntando, poxa, mas vai passar por aqui mesmo? Aqui é o local correto? E aí depois, a gente operando a rodovia, acompanhando, passando pela rodovia, a gente via 1 quilômetro, 2 quilômetros depois, infelizmente, um atropelamento de fauna, e a gente fala, poxa, não foi falta de solução, não foi falta de dinheiro, talvez falta de acompanhamento, né? Talvez falta de você entender que, por mais que você tenha tecnicamente escolhido aquele local, não se mostrou efetivo, ou você precisa fazer um encaminhamento, um direcionamento, uma preparação em volta para que o animal, no caso, passe por aquele local e você cumpra o objetivo que você estabeleceu com aquela solução de engenharia que você deu. Quer dizer, você tem que acompanhar as soluções e aí, voltando à ideia, eu acho que a operação da rodovia, logicamente, também tem tudo a ver com isso. Então, eu acho que é um grande desafio, Alex, e a gente precisa entender todas essas particularidades dos projetos de rodovias e de ferrovias, de infraestrutura, e, de alguma forma, muito inteligente, muito madura, muito equilibrada, para colocar isso dentro da nossa legislação. Talvez sejam os próximos passos, os nossos próximos desafios. Perfeito. O senhor sabe que o senhor roubou uma fala minha em termos de medida de mitigação, porque eu não entendo como que até hoje, no Brasil, onde nós devemos ter, talvez quase, com certeza, algumas centenas já de passagens de fauna implantadas e tudo mais, nós não temos um estudo bom aonde se avalia a eficiência dessas passagens para que o governo, o Ministério Público, as concessionárias e tudo mais possa fazer uma tomada de decisão adequada, aonde nós estamos constantemente reinventando a roda sobre isso, na verdade. Tem que botar uma passagem. O que faz? 2x2, bota ela lá e fica tudo certo. Funciona? Não sabemos. Mas esse, eu acho que é uma questão de, num futuro próximo, eu imagino que teremos resultados que possam realmente mostrar quais são essas medidas mais efetivas num cenário temporal aí bem, espero eu, curto dentro disso. Certo? Eu acho que a gente tem uma oportunidade, Alex, agora com esse grande projeto, grande programa de concessões e com todo o acompanhamento que essa concessão traz. Eu acho que a gente tem como desenvolver estudos de forma objetiva e tentar, junto com os órgãos ambientais, fazer esse acompanhamento da efetividade. Eu acho que a gente precisa, talvez, substituir um pouco da discussão, da expectativa na fase de licenciamento pelo acompanhamento efetivo da eficiência de fato e de direito daquela solução que foi dada. Então, às vezes, a gente passa 6 meses para escolher onde vai ser a passagem de fauna, constrói a passagem de fauna e depois não acompanha. Então, a gente, é o pior cenário, né? A gente demorou e não foi, gastou o recurso e não foi eficiente. Então, eu acho que talvez a gente possa avançar mais nesse assunto de como é que a gente pode acompanhar, como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade que a gente tem agora e de ser mais efetivo na nossa política e tentar, com isso, ganhar um pouco de tempo na fase do licenciamento e trocar um pouco desse tempo pelo acompanhamento. Eu acho que talvez seja uma solução mais inteligente. Perfeito. Doutor Marcelo, gostaria muito de agradecer, deixar aberto se o senhor quiser fazer um fechamento, se nós não abordamos algum tema que seja significativo. Por favor, se tem algo mais a colocar. Alex, não, só agradecer a oportunidade e dizer que estou muito, muito feliz e parabenizar pelo evento que a gente está aqui, já se aproxima, e dizer que vai ser uma excelente oportunidade da gente conversar e aprender aqui na Secretaria Nacional de Transporte Terrestre com os palestrantes e com a grandeza do evento. Muito obrigado pela oportunidade, grande abraço. Obrigado a você, um grande abraço.